Brasil Justiça desta semana vai abordar os direitos bancários do consumidor e ainda a estrutura e a morosidade da justiça. O nosso entrevistado é o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Irineu Fava. Ele também é diretor tesoureiro da MB e segundo vice-presidente da Associação Paulista de Magistrados, APA-Magis. Doutor Irineu, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Renata, eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, cumprimentar os telespectadores que nos veem nesse momento e essa oportunidade de tentar passar à população um pouco daquilo que a aflige no seu dia a dia, principalmente em relação às questões do consumidor, de contrato bancário e também em relação à própria estrutura e à morosidade da justiça. Vamos tentar explicar isso muito bem ao nosso telespectador. Então vamos começar. Quais são as principais dúvidas do consumidor sobre o direito bancário? Bom, basicamente são referentes aos contratos de financiamento no que diz respeito aos encargos cobrados pelos bancos, não é? De fato, a gente não nega que o Brasil tem um sistema bancário e de cobrança de encargos financeiros sobre financiamentos e créditos dessa natureza dos mais elevados do mundo. E isso, obviamente, não só onera significativamente o contrato, o próprio consumidor, como dificulta o cumprimento do contrato. Então, muitas vezes o consumidor, num primeiro momento, ele se vê capacitado a fazer um financiamento, a entabular um negócio com o banco, mas no decorrer do contrato, dada essa onerosidade, ele acaba não tendo condições, fôlego financeiro suficiente para cumprir integralmente. Então aí começa todo uma pendência, um litígio entre o banco e o financiado, no sentido de o banco querendo receber aquilo que está efetivamente negociado, contratado, e o contribuinte tentando, ou o financiado, tentando reduzir esse encargo para que a prestação, ou para que o financiamento possa caber no seu orçamento. Então, basicamente, isso é em relação a esses encargos, tanto para a fase normal do contrato, como para a fase depois do vencimento, né? Caso não seja cumprido na data programada, nas datas programadas, os encargos praticamente dobram de valor. Então, fica ainda mais oneroso para o consumidor ou para a pessoa que obtém, para o mutuário que obtém o financiamento, a quitação desse financiamento. Caso o consumidor observe que alguns encargos estão sendo cobrados na sua fatura, ele é obrigado a pagar? Não, ele não é obrigado a pagar. Ele tem todo o direito de questionar. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o amplo direito à informação sobre o negócio que ele celebrou com o banco. Isso é muito importante que se diga. Todos os encargos devem estar rigorosamente discriminados e minuciosamente discriminados no contrato, para que o consumidor não tenha dúvida no futuro sobre o que ele efetivamente contratou. Então, não é obrigado a pagar, principalmente se ele não teve um esclarecimento, não foi devidamente informado, de acordo com a exigência constante da legislação de consumo, ou consumerista, ou Código de Defesa do Consumidor. O que deve fazer nessa hipótese? Deve formular uma reclamação ao seu agente financeiro ou à administradora do cartão de crédito, deixar de lado, não pague a parcela que ele considera indevida, tente pagar somente aquela que ele deve efetivamente, ou que ele não contesta, e a contestada ele vai tentar apurar junto ao seu financiador, junto à instituição financeira, ou junto a um órgão de defesa do consumidor, a melhor forma de compor aquela parcela, ou até de eliminá-la caso ela não seja devida. Quais são os encargos mais cobrados? Os encargos mais cobrados e mais pesados são os juros remuneratórios, que os bancos denominam isso depois do vencimento do contrato que não foi cumprido, de comissão de permanência. Agora, caso o problema seja levado à justiça, quais documentos o consumidor deve apresentar? Bem, o consumidor deve estar munido de toda a documentação a qual ele tem inclusive direito. Peça sempre cópia do seu contrato de financiamento, peça sempre cópia de tudo quanto tenha pago à instituição financeira, documente sempre a sua atuação junto à negociação. E, de posse desses documentos, levá-lo tanto a um órgão de defesa do consumidor para tentar sanar o problema, quanto à justiça, se for necessário uma ação judicial. E sobre o contrato imobiliário, muita gente associa o valor do financiamento do imóvel com o que foi amortizado. Na prática, o que é correto? Então, esse é outro tormento
dos mutuários, né? O contrato imobiliário, principalmente aqueles antigos, eles são feitos a longo prazo. Então, o mutuário, ele financia uma parcela, compra um determinado imóvel, paga durante anos, e quando ele vai puxar o saldo devedor dele, ele vê que o saldo é maior do que o financiamento e que o imóvel já não vale mais aquele valor que ele comprou. Então ele não entende bem como funciona esse mecanismo. Isso ocorre em função da forma de amortização do contrato imobiliário, que no caso específico aí dos contratos antigos é a chamada tabela Price. A tabela Price, como é que ela funciona como amortização? Primeiro o mutuário quita os juros, os encargos, e depois o capital. Então por isso que não bate os valores. Na primeira metade do contrato, o mutuário paga juro. E só na segunda é que começa a bater o principal. Então, normalmente, se ele puxar o saldo antes da metade, vai estar maior. Se o consumidor se sentir lesado, o que ele deve fazer? Também no caso do consumidor que tem um contrato de financiamento imobiliário, é a mesma orientação dos contratos bancários em geral, ou os contratos protegidos pela norma consumerista. Procurar um órgão de proteção ao crédito para aferir se aquelas prestações, se o que está sendo cobrado efetivamente é o que está contratado, é o que está no contrato, se não está sendo cobrado encargos a mais, taxas adicionais que normalmente eles embutem no valor da prestação, venda casada de seguro, prestamista para pagar algumas parcelas, algumas prestações, caso o consumidor deixe de pagar. Então, tudo isso não pode ser feito de acordo com a defesa, com a legislação de consumo. Então, se eu, por acaso, a instituição cobrar a mais do que está contratado, ou inserindo verbas ou encargos não especificados no contrato, isso deve ser extirpado do valor devido. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Irineu Fava, vai falar sobre o direito do consumidor. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura, a AMB e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios realizam entre os dias 21 e 22 de março o curso Magistrado e a Construção de Modelos para o Aprimoramento da Cidadania e Conscientização da População. Os participantes vão debater temas como o novo perfil do Judiciário Democrático de Direito, a natureza social do serviço que o Poder Judiciário presta à comunidade, entre outros. Não perca! 35 vagas estão disponíveis até o dia 13 de fevereiro no site enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Irineu Fava, falou sobre o direito bancário. Agora vamos abordar o direito do consumidor. Doutor Irineu, mesmo com o Código de Direito do Consumidor, o consumidor também tem deveres e obrigações e não só direitos, né? Sem dúvida nenhuma. É preciso entender que o Código não elege sua excelência ao consumidor. Claro que o Código estabelece uma proteção especial ao consumidor e é essa a finalidade da lei, esse é o espírito da lei. Agora, o consumidor tem dever tanto quanto o fornecedor de produto ou serviço. Quais são esses deveres, então? Fundamentalmente, o contrato regido ou pautado na lei de consumo, ele tem duas vigas mestras que regem praticamente toda a contratualística, que é a boa-fé objetiva de ambas as partes, né? Quer dizer, é uma via de mão dupla, e o equilíbrio contratual, quer dizer, as partes, na verdade, estão no mesmo pé de igualdade em direitos e obrigações, quer dizer, mas a boa-fé objetiva, eu reputo que seja o grande avanço do Código de Defesa do Consumidor, de trazer essa figura que sempre esteve presente, mas nunca efetivamente regulamentada, ou especificamente regulamentada. Vem o Código de Defesa do Consumidor e diz isso com todas as letras, né? Que é necessário, ao se contratar, a chamada boa-fé objetiva de ambas as partes. É isso que dá o equilíbrio contratual e é isso que estipula direitos e deveres no contrato. É comum o consumidor agir de má-fé? Não, não é comum. Eu acho que
fraude existe, a gente não pode negar. Mas também existe, às vezes, abuso por parte, como eu digo, de fornecedor de produtos ou de serviços. Então, eu acho que há aí também um certo equilíbrio. Não é comum a fraude, eu acredito. Eu acho que o consumidor ele não tem esse propósito inicial. A gente, quando vai fazer um negócio qualquer, ou vai adquirir um bem ou um determinado produto, a gente não vai com a intenção de lesar o fornecedor desse produto, não é verdade? Então, eu acho que não são exceções. Tá. E quando ocorre fraude na conta bancária ou até mesmo no cartão de crédito, qual procedimento o consumidor deve fazer? É muito comum acontecer, e a gente vê isso no dia a dia dos tribunais, pessoas que tiveram lançamentos, saques indevidos, contas que não foram efetivamente feitas, debitadas por conta do consumidor, lançamento de compras em cartão de crédito que a pessoa não fez. Então são situações em que o consumidor sofre um prejuízo imenso, sobretudo naquilo que não foi efetivamente gasto, não é? E quando o banco, ou a instituição, ou a administradora de cartão de crédito, ela oferece um serviço que existe um risco de fraude, e risco esse que ela não tem o controle efetivo, por quê? Porque o sistema de proteção que ela tem dos seus órgãos de informática, de sistema de operacional, não são capazes de coibir essas fraudes. Então, em função do risco da atividade do banco, ele arca com essa responsabilidade. Quer dizer, se o consumidor efetivamente rejeita uma conta, quer dizer, não aceita, faz a impugnação, cabe ao banco demonstrar que ele efetivamente fez, ou que ele então está praticando uma fraude. Muito obrigada. Mudando de assunto, a MB, em parceria com o Governo do Estado do Pará e a Universidade da Amazônia, realizou na sede da UNAMA o projeto Justiça na Praça. Durante todo o dia, mais de 2.500 pessoas foram atendidas. Entre os serviços oferecidos, audiências de conciliação de dívidas, divórcios e emissão de documentos. Diretores da MB e juízes filiados à associação atuaram em parceria com mais de 150 voluntários. A mostrar à população que o judiciário está aí para servir, que o judiciário tem trabalhado intensamente, porque o juiz é, sobretudo, alguém que a população espera possa resolver as grandes angústias da sociedade. Nós sabemos que a demanda dos trabalhadores é sempre muito grande, sempre muito crescente, né? Quando a gente tem a oportunidade de estar cada vez mais próximo da comunidade nesses eventos, traz para ela a possibilidade cada vez mais de reconhecimento do direito do cidadão. Nos atendimentos realizados no Juizado de Conciliação, 84% das audiências de conciliação foram convertidas em acordos. A conciliação é pacificação social. O Itaú já trabalha a conciliação há muito tempo e a gente não poderia estar longe desse momento aqui. Então, para nós, independente de qualquer resultado, o importante é que nós estivemos presentes, as partes estiveram presentes, a gente buscou acordo, buscou a pacificação e eu acho que posso dizer que foi muito bom. Os documentos mais emitidos foram a carteira de identidade e a carteira de trabalho. No total, 800 documentos foram gerados gratuitamente. Também ficou mais fácil para pessoas terem acesso a tirar esses documentos. O evento foi realizado em parceria com diversas instituições, entre elas o Detran e a Defensoria Pública. Então, o juiz que antes estava intocável, digamos assim, teve a necessidade de se aproximar da sociedade. Então, por isso, nós aproveitamos essa nova fase da magistratura, até mesmo porque, como o juiz é agente transformador social, que tivemos essa preocupação de fazer de forma inédita, como evento preparatório do Congresso, esses exercícios da cidadania. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Irineu Fava, vai falar sobre a estrutura e a morosidade da justiça. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Estão abertas até o dia 30 de dezembro deste ano as inscrições do 9º Prêmio MB de Jornalismo. A novidade é a categoria Mídia das Assessorias dos Tribunais. Também fazem parte mídia impressa, telejornalismo, radiojornalismo, fotojornalismo, webjornalismo, mídia regional, mídia das assessorias das associações filiadas à MB, especial Patrícia Cioli, combate ao crime organizado e segurança de magistrados e dos fóruns.
Para concorrer, basta escrever matérias relacionadas à magistratura, ao judiciário e à justiça cidadã. Mais informações no site amb.com.br/prêmio/2012. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre os direitos bancário e do consumidor. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Irineu Fava, vai falar sobre a estrutura e a morosidade da justiça. Doutor Irineu, sempre que se fala em judiciário, é comum ouvir a palavra lentidão. Explica pra gente por que o judiciário tem essa fama. Infelizmente, o juiz ele não participa da lei que ele deve aplicar. Não é? Quer dizer, a lei é feita dentro da tripartição dos poderes pelo poder legislativo. E não raras vezes a legislação é feita e ela é entregue pronta ao judiciário para que o judiciário a aplique. Então o que é que acontece? Se faz um código de processo civil, um código de processo penal, que no papel, na teoria, ele funciona muito bem. Quer dizer, o nosso Código Civil, processo civil, então elaborado pelo professor Buzaide, que depois sofreu uma série de emendas e modificações, etc., ele foi importado praticamente da Alemanha. Então, dentro do sistema alemão, esse código ele funciona muito bem. Agora, dentro da realidade do judiciário brasileiro, ele não foi feito para a realidade brasileira. Ele simplesmente foi importado. Agora, com algumas adaptações, é que estamos tentando adaptar o processo à nossa realidade de máquina administrativa, a judiciária, não é? E aí entra um pouco essa questão de se falar assim, determinada lei pegou, determinada lei não pegou. Isso é muito comum a gente ouvir. Lei não tem que pegar nem deixar de pegar. A lei tem que ser cumprida. Se ela foi feita é para ser cumprida. Rigorosamente cumprida, por sinal. Mas a lei não pega, ou ela não é aplicada, ou ela é deixada de lado, quando ela não corresponde à realidade para a qual ela foi criada. Exemplo típico disso é a nossa lei de execução penal. Ela é uma lei muito bonita, linda, avançadíssima no papel também. Mas na prática ela não funciona. Por quê? Porque a nossa realidade carcerária é totalmente diferente daquilo que está previsto na legislação. Então, uma das razões clássicas da nossa lentidão é exatamente esse emperramento ou essa legislação que nos obriga a implantar no processo um ritmo que a máquina judiciária brasileira não está preparada para isso. E o segundo ponto que é fundamental, eu divido em 2 vertentes básicas. O segundo ponto que é fundamental é que o maior cliente do judiciário é o próprio Estado. O Estado, ele demanda mais de 60% das ações no país estão vinculadas a órgãos públicos, de alguma forma, principalmente Previdência Social. Então, não há interesse em se investir numa máquina ágil, rápida, eficaz, porque o primeiro prejudicado seria quem está investindo nela, que é o próprio Estado. Quando nós superarmos essas 2 vertentes, todas as demais você contorna com facilidade. Inclusive aquela que todo mundo mais ressalta e que, ao meu ver, não tem tanta importância, que é o volume. O volume contribui também, lógico, muito serviço, muito processo, né? Principalmente depois da Constituição de 88. Agora, não é o ponto fundamental. O volume, você tem meios de minimizar. Agora, a falta de investimento e uma legislação específica, voltada para a realidade judiciária brasileira, essas 2, sim, essas é que vão contribuir fundamentalmente. Para o senhor, o judiciário continua ainda sendo um órgão público distante da população? Olha, lamentavelmente, nós temos muito a fazer para isso. Para fazer o judiciário ir aonde o povo está. Quer dizer, não é só o artista, como diz o Milton Nascimento, que deve ir aonde o povo está. Quer dizer, o judiciário também tem esse dever. Por quê? Porque a justiça é feita para o povo. Sobretudo aquela população mais carente,
que precisa efetivamente, muitas vezes, de um judiciário, de uma autoridade, quer dizer, do Estado assistindo e dando a ele aquilo que ele não consegue obter por conta própria, como alguém mais abastado que pode ter outros meios, não é, para evitar uma série de lesões a direitos individuais. Então, muito se fez, quer dizer, se nós pegarmos o judiciário e dividirmos antes e depois da Constituição de 88, nós vamos ver que evoluiu muito. Hoje, já mudou bastante, né? Já mudou bastante, quer dizer, e existe uma grande credibilidade do povo no judiciário, por quê? Porque cada vez aumenta mais o número de processos. Então, se você fizer uma pesquisa de opinião pública, como se faz sempre, o órgão do Estado que mais tem credibilidade, ou que tem menos descrédito, é o judiciário, no que a população acredita. Ainda mais agora o nosso Supremo Tribunal Federal deu um exemplo aí de independência de julgamento, quer dizer, eu não estou entrando no mérito aqui da decisão, mas mostrou que quando precisa atuar, o judiciário atua de forma independente e de forma a não contrariar o anseio da opinião pública também. Por quê? Porque, como eu digo, o judiciário faz parte desse arcabouço, quer dizer, da sociedade como um todo. Então, quando a sociedade também exige uma atuação, uma postura mais incisiva, eu acho que o judiciário tem que corresponder também a isso. E foi o que aconteceu agora, nós tivemos um exemplo clássico. E isso mostra que há uma evolução ou há uma mudança. Ou, na pior das hipóteses, há uma tentativa de se mudar essa estrutura. Mas muito ainda precisa ser feito. E qual é o papel das associações estaduais nesse contexto de melhorias no judiciário? Um deles é esse, é de levar o judiciário à população carente, aproximar o judiciário da população, abrir o judiciário, dar transparência, fora o aspecto institucional. Quer dizer, as associações têm um compromisso institucional com os seus associados, no caso o juiz. Não é? Que deve lutar sempre pelas prerrogativas. Por quê? Porque também avança-se muito contra o judiciário. Eu não sei por quê que os demais poderes, muitas vezes, eles têm uma tendência a querer tirar prerrogativas, a ceifar as nossas liberdades, a nossa autonomia. Então, as associações estão atentas a isso, intransigente nas prerrogativas para assegurar um judiciário independente, eficiente para a população, porque não há democracia, não há Estado democrático de direito sem isso. E também propiciar, quer dizer, levar a população, aproximar mais o judiciário da própria população. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é José Carlos Roliano Laitano, sou juiz aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Que posso dizer àqueles que pretendem seguir a magistratura? Sonhem, tenham um sonho. Magistratura não é emprego. Magistratura é um jeito de viver, buscando a promoção do outro, procurando a promoção da sociedade através de sua inserção. Isto é ser juiz, é tentar descobrir qual é a função social do juiz e dedicar a sua vida para isto. Agradeço ao desembargador Irineu pela entrevista. Renata, eu é que agradeço a oportunidade dada, como eu disse no início, de poder falar um pouco de direito, um pouco de judiciário, porque muitas são as dúvidas e muitos são os mitos. Não é? A gente precisa, às vezes, desmistificar isso. Para mim foi um prazer imenso participar desse programa, que contribui muito para elucidar a nossa população. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.